Você com certeza já fez isso na escola. Desenhou um personagem no cantinho do caderno e na página seguinte desenhou ele um pouquinho diferente. E aí depois era só folhear o seu caderno e pronto, o seu personagem ganhava vida. E essa brincadeira simples escondia a essência da maior arte que a gente já criou, a animação. A tecnologia, é claro, facilita muito o processo de animação, com inteligência artificial, softwares 3D, softwares 2D, mas nem sempre foi assim. Já teve uma época que cada movimento da animação era literalmente uma obra de arte. E é por isso que hoje você vai conhecer um pouco da essência da animação. Você vai ver que o segredo não está em um software potente ou numa inteligência artificial de última geração, mas na paciência de criar os movimentos quadro a quadro. E será que esse é o segredo do porquê os desenhos de antigamente criavam uma conexão tão grande com a gente, diferente um pouco dos desenhos de hoje em dia? A animação existe há muito tempo e durante todo esse tempo foram criadas várias técnicas que buscavam representar esses movimentos numa tela. Mas o que mais se aproxima do que a gente tem hoje foi na virada do século XX, quando um caricaturista francês chamado Émile Cohl criou o Phantasmagoria em 1908. O que foi considerado depois a primeira animação da história. Mas em 1928, o Walt Disney revolucionou o mundo da animação com o filme Steamboat Willie, que foi o filme que não só melhorou as animações, mas também apresentou o Mickey Mouse para o mundo. Você deve lembrar desse filme, aquele filme com o Mickey pilotando um barquinho a vapor. E o que teve de mais inovador nesse filme não foi só as técnicas de movimento, mas principalmente o fato dele ser o primeiro desenho animado com o som sincronizado da história. Depois desse sucesso, em 1937, Walt Disney criou A Branca de Neve e os Sete Anões. Esse filme custou uma verdadeira fortuna e precisou ser feito mais de 250 mil desenhos individuais e completamente manuais. E é claro que esse esforço foi compensado com o título de melhor filme animado de toda a história. Mas para mim o filme que mais me encanta é um filme de 1963 chamado A Espada Era Lei. Era um filme que contava a história do Rei Arthur e o Mago Merlin. É muito legal ver os movimentos completamente fluidos, o Merlin tropeçando no balde, a água espirrando, é muita coisa acontecendo numa cena e você começa a imaginar que cada detalhezinho daquela cena foi feito manualmente e individualmente. É uma verdadeira obra de arte e eu recomendo todo mundo assistir. E se esse conteúdo já fez sentido para você, então merece o seu like. Isso me ajuda demais, pessoal, a saber se esse conteúdo está sendo relevante ou não para vocês, tá bom? E se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal. Bom, mas afinal de contas, como que essas animações eram feitas antigamente? Na verdade, é muito parecido com o processo que a gente faz no canto do nosso caderno. Cada personagem era desenhado individualmente e cada movimento numa folha separada. Mas é claro que eles não usavam a folha de caderno, eles usavam um acetato, que é uma transparência. Quando aquele movimento, quando aquele desenho era aprovado, ele passava para um outro setor, onde ele era pintado manualmente com tinta e pincel. O fundo, o nosso cenário, não era diferente, mas como ele não tinha movimento, ele era criado por uma equipe separada. Esses artistas caprichavam um pouquinho mais no desenho, porque não tinha que fazer uma produção em massa com vários desenhos repetidos. E é por isso que quando a gente assiste um desenho de antigamente, existe uma diferença muito grande para o fundo e o nosso personagem. E era quase que óbvio todos os elementos daquela cena que iam sofrer alguma animação, porque tinha uma diferença muito grande de cor, de contorno, para os desenhos que tinham no fundo, justamente por essa diferença de produção. Depois que você tinha todos os personagens desenhados, todos os movimentos criados, todos os cenários prontos, agora a gente precisava juntar tudo. Então você colocava o fundo, os acetatos por cima e tirava uma foto. E pronto, o primeiro movimento estava criado. Só que para cada segundo da sua animação você precisava tirar 24 fotos. Um filme como o da Branca de Neve ou do Rei Arthur, que eu falei agora há pouco, precisava repetir todo esse processo 500 mil de vezes. Moleza, né? E isso é bastante nostálgico para mim, pessoal, porque a animação foi uma das primeiras coisas que eu aprendi no mundo do design. É claro que eu não usava acetato ou qualquer outro tipo de transparência, não fazia todos os meus desenhos manualmente, mas a gente criava quadro por quadro usando o Macromedia Flash 5.
faz tempo. E mesmo sendo um digital, já animando no computador, a gente ainda usava o frame by frame, que é a animação quadro por quadro. É claro que esse software também tinha alguns recursos de interpolação que fazia uma mescla de um movimento com outro, o que tornava o movimento muito fluido. E essa ferramenta maravilhosa evoluiu de uma forma gigantesca e na virada dos anos 2000 ela acabou virando febre. Quem é que não lembra daquelas charges animadas que apareciam no Big Brother, na televisão, no jornal? E até algumas séries animadas na internet, como o Mundo Canibal, o Happy Tree Friends. Esse tipo de animação foi muito legal e dominou a internet de uma forma muito rápida. O Flash também tinha a sua linguagem de programação própria, o ActionScript. Esse ActionScript permitiu que a gente criasse jogos e também sites dentro do Flash. E é por isso que nessa época tinha muitos sites de jogos 2D, todos feitos em Flash. Eram todos muito parecidos visualmente, mas era muito legal. E também não era difícil a gente encontrar sites feitos inteiramente dentro do Flash. Eu mesmo já fiz alguns. Em 2005, a Adobe, que não é boba nem nada e já estava disputando o mercado há muito tempo com a Macromedia, uma disputa bem genuína entre o Photoshop e o Fireworks, e foi aí que a Adobe acabou comprando a Macromedia e o nosso amado Flash recebeu vários upgrades. Em 2016, o Flash foi renomeado para Animate, mas no começo de 2026 veio uma notícia bombástica. Infelizmente, ele ia ser descontinuado. Então 2026 vai ser o último ano dessa ferramenta maravilhosa, depois de 30 anos de história. Hoje a gente tem várias ferramentas de inteligência artificial, ferramentas 3D ultra realistas, alguns algoritmos que fazem essas interpolações de quadro totalmente sozinhos. Mas se tem uma coisa que esses mestres do passado e o nosso bom e velho Flash ensinou pra gente, é que toda ferramenta que a gente usa é só uma extensão da nossa mão. O que na vida é um design, é uma animação, ou seja lá o que for que você está criando, é a sua percepção, a sua criação, é o frame by frame, é o poder observar quadro por quadro, observar movimento por movimento, detalhe por detalhe. E para você que gosta de detalhes, eu tenho uma coisa muito bacana para te mostrar. Há um tempo atrás eu tive muitos problemas para poder organizar a minha vida financeira, eu sofria muito com detalhes de onde estava meu dinheiro, para onde estava indo, o quanto que eu estava ganhando, o quanto que eu estava gastando. Então eu acabei criando uma ferramenta que controlava todo esse fluxo para mim. Uma planilha totalmente automática feita em Excel que eu mesmo desenvolvi. Ali você vai lançar todos os seus ganhos e todas as suas despesas. E a planilha vai organizar tudo para você. Ela vai poder te mostrar de uma forma visual, com auxílio de alguns gráficos, como é que está a sua saúde financeira. Você pode planejar suas metas e também ficar de olho no DMC, que é a detecção de microconsumos. Ali você vai ver, por exemplo, quanto você gastou com chocolate, com lanche ou com sorvete. São aqueles gastos que a gente não dá muita bola no dia a dia. E o mais incrível de tudo isso, pessoal, é que ela custa menos do que um hambúrguer. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição ou no QR Code aqui do lado. É só clicar e adquirir a sua. Agora eu quero saber de você. Qual que é a sua história, qual que é a sua experiência com animação? Você era do tipo que rabiscava no canto do caderno? Qual que é o seu filme favorito dessa geração? Ou você acaba preferindo uma animação 3D? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver a história de vocês. E se você está curtindo essa forma bacana de enxergar o mundo, unindo design, história da arte e tecnologia, então deixa o seu like e já segue a gente aqui no Design Odyssey. E para todo mundo que ficou comigo aqui até o final, um forte abraço, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e até o nosso próximo vídeo.